Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui, compartilhar uma palavra com os irmãos, Esse aqui é o meu segundo vídeo aqui no canal, O outro foi um pouquinho meio embaraçado, Mas, pela graça do Senhor Jesus, hoje eu tô aqui para poder compartilhar, mais um vídeo, Eu espero que vocês gostem e quem gostar, se inscreve no canal e deixa o seu like para mim tá podendo crescer aqui, no YouTube. E a palavra que eu quero deixar para os irmãos, que eu estava aqui meditando aqui, é Lucas 4, no verso 14, que o título fala: Nazaré rejeita a Jesus. Aí diz assim a palavra do Senhor: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, chegou ao lugar em que estava escrito. Estava escrito assim, ele chegou em um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vosso... Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Perdão, irmãos. E todos lhe davam testemunho. Se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca. Diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazer também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte
que em toda a terra houve grande fome, e nenhum deles foi enviado Elias, senão a Sarepita de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga ouviu estas coisas, se encheu de ira. E levantando-se, o expulsou da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus se retirou daquela terra, né? E, irmãos, eu estava aqui lendo essa passagem, né? Que Nazaré, né, rejeitou a Jesus. Assim, aquela cidade rejeitou a Jesus. Jesus, ele foi até aquela cidade, né? E não foi muito bem recebido pela verdade a qual Jesus falou. Os irmãos me perdoam, porque o meu óculos ele não tá muito bom, entendeu? Aí minha leitura ficou um pouquinho ruim, mas eu vou tentar explicar aqui para os irmãos a revelação que o Senhor me deu. Naquela cidade rejeitaram Jesus porque Jesus falou a verdade da palavra, né? A verdade da palavra, porque a palavra ela liberta, ela transforma, a palavra ela dá vida àquele que está morto. Aleluias. E aquelas pessoas rejeitaram Jesus porque Jesus falou a verdade. Muitas das vezes você vai falar a verdade, aleluia, que é da palavra do Senhor. Muitas das vezes Deus está mandando você falar algo e as pessoas vão te interpretar mal, porque tem pessoas que não aguentam, não suportam ouvir a verdade, né? Mas é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Andar em mentira não leva a gente a lugar nenhum. A gente fica enganado. A gente fica com a visão tapada. Muitas das vezes vivemos em mentira, aceitando aquilo, achando que estamos abafando. Mas eu falo para os irmãos que é necessário andar na verdade, não negociar o seu valor. Jesus ele não negociou o seu valor. Jesus ele simplesmente foi lá e falou a verdade, que é da palavra dele. E Jesus leu e falou que ele veio para curar, né? Ele veio para curar aquelas pessoas que estão quebrantados de coração, quebrantado do coração, ou seja, muitas das vezes estamos pedindo cura, muitas das vezes estamos pedindo libertação na nossa vida, mas o coração está endurecido para o Senhor Jesus. Jesus, ele não trabalha, aleluia, ele não trabalha em coração duro. Jesus, ele trabalha em concordância. É necessário pedir ao Senhor um coração novo, um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir a verdade, porque Jesus ele não trabalha em mentira, em engano, ele não trabalha dessa forma. Muitas das vezes pedimos bênção, muitas das vezes pedimos cura, mas o coração está duro, o coração não quer ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, é necessário despertarmos,
É necessário, aleluia, querermos ouvir sim, aleluia, a verdade, porque a verdade, aleluia, muitas das vezes não vai vir para massagear o ego. A verdade, muitas das vezes, vai vir para te confrontar. E você, quando ouvir a verdade, você vai fazer igual a este povo que expulsou Jesus daquela cidade porque Jesus falou a verdade? Não, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor Jesus e que Ele vai voltar e que Ele já está às portas. Jesus, Ele veio, aleluia, para poder se fazer, aleluia, se fez de carne. Ele se fez de carne. Ele se fez, veio para se colocar em nosso lugar. Morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar. Mas muitas das vezes não somos gratos. Muitas das vezes falamos, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, tal. Mas não é. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas do Senhor para fazer a nossa vontade. Jesus, aleluia, Ele não merece, aleluia, o pouquinho que nós reservamos. Jesus merece tudo. Mas, irmã Débora, eu não tenho, aleluia, tempo. Eu trabalho muito para buscar, para poder... Minha irmã, a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. E também fala a palavra do Senhor que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluias. Você pode, aleluia, dar o seu melhor. Muitas das vezes estar na rua, andar na rua ligado com o Senhor. Falando com o Senhor. Com o coração ligado no Senhor. Anda na rua falando, Senhor, obrigado pelo dia. Obrigada, Senhor, meu Pai, pelo alimento a qual o Senhor, aleluia, me deu condição para me poder comprar. Obrigada, Jesus, pelo ar que eu respiro. Senhor Jesus, me guarda na rua. Senhor Jesus, eu te adoro, eu te exalto. Você pode fazer isso com o seu pensamento ligado no Senhor. Andar ligado no Senhor. E é maravilhoso, irmãos, estar na presença do Senhor, né? E aqui, nessa passagem aqui, é citado, né? Que o Senhor Jesus, depois que ele leu a passagem lá em Isaías, né? Quando ele leu para as pessoas que estavam naquele lugar, ele falou, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Muitas das vezes você está fazendo o que é certo e não está sendo bem recebido. Mas não se desespere, não fique com medo, porque Jesus também passou por isso. Jesus passou por isso. E por que eu e você não vamos passar? Por que eu e você vamos ser diferentes? Tem muita gente aí deixando de falar a verdade, falar a palavra do Senhor e começar dando mamão com açúcar pro povo. Aleluia. Mamão com açúcar é o povo que não leva a lugar nenhum, que não tem mudança de vida. Ai, meus irmãos, não há tempo mais para isso. Não há tempo, aleluias, para poder a gente ficar se preocupando mas se falar assim comigo vai doer. Eu prefiro que fale a verdade do que me engane. Porque, aleluia, vai ter muita gente que tá ouvindo palavra de massagem no ego, que vai pro inferno. É melhor ouvir uma palavra dura que vai te levar pro céu
do que você ouvir uma palavra, aleluia, molinha, gostosinha de ouvir, que vai te levar para o inferno. É muito difícil, meus irmãos. Eu hoje em dia eu evito muito de visitar, aleluia, igrejas que não sejam não seja a minha. Se eu for em alguma igreja que não seja a minha, aleluia, eu não tô aqui generalizando, falando de todas as igrejas, mas tem igreja que você entra que só fala é só vitória. Tem igreja que você entra que só fala, aleluia, chave de carro, chave de casa e a passagem para o céu. Cadê? E a palavra, aleluia, de arrependimento, que as igrejas não estão pregando. E Jesus está mandando pregar, porque Jesus está voltando. O Espírito Santo tem desagradado de líderes que só querem falar, aleluia, de bens materiais. Não é isso. Ah, mas Jesus é amor. Sim, Ele é amor. Mas também, aleluia, esquecem de falar que Ele é fogo consumidor. E que Ele vai voltar. Então, meus irmãos, busque ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por enquanto, você pode ouvir a palavra do Senhor. Por enquanto, você pode, aleluia, pronunciar o evangélico na face da terra. Por enquanto você pode falar do amor do Senhor. Por enquanto você pode ler a tua Bíblia. Você pode entrar dentro do seu quarto, fechar a tua porta, buscar o Senhor. Por enquanto você pode. Mas vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. Aleluia, nós somos noiva de Cristo. Nós temos, aleluia, que buscar ao Senhor, se lavar, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver ao Senhor se não se esforçar, aleluia. Em Mateus 25 vai falar sobre as 10 virgens, que 5 era louca e 5 era prudente. As prudentes, aleluias, estavam preparadas com o seu azeite, com a sua lamparina cheia de azeite. E as loucas não tinham azeite de reserva. E o noivo chegou e elas não tinham azeite e elas foram comprar. Por quê? Porque elas começaram a pedir às prudentes: me dá um pouco do seu azeite. Não vai ter ninguém para te ajudar no final, não. A salvação, ela é individual. Se você não buscar agora, se você não se libertar agora, se você, aleluia, aleluia, deixar as coisas do mundo para trás e seguir a Jesus, deixar suas vontades, o seu eu, o seu ego para trás, vai chegar no final que o seu ego, que sua vontade, o seu desejo não vai te levar para o céu. Que prevalece é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor que tem que prevalecer em nossa vida. Enquanto eu estava fazendo a minha vontade, com a vida toda presa, toda amarrada, na mão de Satanás. Se Jesus voltasse, eu iria ficar, irmãos. E se eu não me policiar hoje em dia também, e fazer a minha vontade mesmo estando na igreja, se Jesus voltar, eu fico. O que prevalece é a vontade do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Porque nós não podemos ser loucas, mas nós temos que ser prudentes. Nós temos que ouvir a verdade.
em nome de Jesus. E aqui, ó, fala na palavra do Senhor, aqui em Lucas 4, aqui vai falar, ó, em verdade vos digo, Lucas 4, 25, vai dizer assim, em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepita de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Ou seja, às vezes tem gente dentro da igreja, tá buscando dentro da igreja, mas não tá, só dentro do templo. Só tá dentro do templo, né? Mas a mente está em outro lugar, não tá vivendo a vontade do Senhor, só tá indo para cumprir horário, cumprir agenda, para dizer eu tô aqui. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ou seja, o povo de Israel estava passando por... Jesus falou aquilo lá para aquele povo, porque tem muita gente que é de Israel que não está recebendo bênção. Aí chega alguém de fora, de lá do mundo, Jesus resgata e recebe. Por quê? Porque o coração está quebrantado. Não tinha muitos leprosos naquela época, Jesus falou, na época de Eliseu, mas só um sírio, ou seja, do povo de Israel, só o sírio foi purificado da sua lepra. Por quê? Por quê? Porque o povo, aleluia, que é do Senhor Jesus, tem rejeitado a palavra do Senhor. O povo tem rejeitado. Mas é hora da gente, aleluia, fazer diferente. Aleluias. Vamos fazer diferente. Vamos, aleluia, louvar ao Senhor de todo o coração. Aleluia, vamos, aleluia, rejeitar, aleluia, os manjares do mundo. Vamos nos policiar. Ah, mas irmã Débora, você quer que a gente seja perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Mas vamos se santificar. Vamos fazer a vontade do Senhor, porque Jesus está às portas. Não vamos rejeitar Jesus como aquele povo daquela cidade de Nazaré. Aleluia. Rejeitou Jesus. Expulsou Jesus, porque Jesus falou a verdade. Vamos fazer a vontade do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. E eu agradeço, aleluia, pela vida de cada um dos irmãos que estará vendo esse vídeo, em nome de Jesus.